Neste vídeo, você vai aprender a ajustar uma reta aos dados para fazer uma previsão. É muito comum haver situações que você tem interesse em ver como duas variáveis são relacionadas, por exemplo, anos de estudo e salário. Aqui uma relação positiva. Um outro exemplo, preço e vendas. A relação aqui é negativa. A análise de regressão linear que vamos ver aqui é um dos procedimentos estatísticos mais utilizados por causa da sua flexibilidade e utilidade. No primeiro exemplo, vamos ajustar uma reta no Excel e utilizar essa reta para verificar se há relação entre as variáveis desempenho acadêmico e satisfação. Vamos então prever qual é a satisfação de um aluno com curso quando o desempenho dele é igual a 6. Ao final deste vídeo, com um pouco de exercícios, você vai conseguir analisar a relação entre duas variáveis quantitativas e fazer uma previsão usando o Excel. Aqui está o arquivo Satisfação com a Universidade aberto. Temos aqui as variáveis de desempenho acadêmico e satisfação para os 400 alunos. A primeira coisa a fazer aqui é construir um gráfico de dispersão para visualizar a relação entre as variáveis. Para fazer isso, seleciono as duas colunas E e F, inserir, dispersão, vou escolher esse primeiro layout, e aqui está a relação entre satisfação e desempenho acadêmico. Note que o nosso interesse é saber se a satisfação com o curso depende do desempenho do aluno, e não o contrário. Por isso, vamos colocar desempenho no eixo X e satisfação no eixo Y. Vemos que há uma relação positiva entre as variáveis. Você pode imaginar uma reta passando pelo meio dos dados e indicando que, quanto maior o desempenho, maior tende a ser a satisfação. O Excel pode traçar essa reta para a gente. Clique com o botão direito do mouse nos pontos do gráfico e selecione adicionar linha de tendência. Vamos adicionar uma reta. Não esqueça de pedir para o Excel exibir a equação do gráfico e exibir o valor de r² no gráfico. E clique em fechar. Temos aqui a reta exibida no Excel. Antes de analisar o gráfico, vamos melhorar um pouco a formatação. Selecione ferramentas do gráfico, Layout 9 aqui no Excel 2010. Esse layout é bastante interessante porque ele coloca um espaço para o título dos eixos. Lembre-se que no eixo X temos desempenho acadêmico e no eixo Y a satisfação do aluno. Vou apagar essa legenda, só clicar na legenda e apertar o botão Delete para termos aqui o gráfico com um pouco mais de espaço e a equação visível. Aqui eu mudei um pouco a formatação do gráfico para melhorar um pouco a visualização. Temos a equação da reta ajustada, que mostra a relação entre o desempenho indicado por x e a satisfação indicada por y. Podemos ver, por exemplo, que quando o desempenho é 6, a satisfação prevista é aproximadamente 70. Para chegar a este valor, devemos escrever a fórmula da equação e substituir o valor de x por 6 para calcular o resultado, que será o valor previsto. No exemplo, 69,381. Agora vamos ver onde a reta cruza o eixo y. Neste exemplo, ela cruza no valor 46,946. Este valor é o intercepto da regressão. Muitas vezes esse valor não nos interessa, mas é importante para definir a equação da reta e calcular o valor previsto. Você obtém esse valor ao substituir x por zero na equação da reta. O intercepto neste exemplo é a satisfação prevista dos alunos com desempenho zero. Vamos fazer um resumo do que já vimos. Uma reta pode ser representada por uma equação do tipo y igual a b0 mais b1x. O coeficiente b0 é o intercepto da regressão e mostra o valor previsto para y quando x igual a zero. O coeficiente b1 está relacionado à inclinação da reta e mostra a variação prevista para y quando x aumenta uma unidade. Agora vamos analisar melhor o que acontece com a satisfação quando o desempenho é igual a 6. O valor previsto para a satisfação foi 69,381, mas há várias pessoas com scores de satisfação diferentes desse valor. Quanto mais valores observados estiverem distantes do previsto, menor é a força da relação. Seria interessante ter uma medida desta força.
Esta medida é o r², que aparece aqui embaixo da equação. O r² é uma medida que assume valores entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1, mais forte a relação. No exemplo, r² igual a 0,249, o que indica que a relação entre as duas variáveis é fraca. Vamos falar um pouco mais do r². Esse gráfico animado mostra que, quanto maior o r², mais os pontos estão próximos à reta de regressão. Neste exemplo, os pontos estão todos em cima da reta e o r² igual a 100%. Conforme os pontos vão se afastando da reta, o r² vai caindo. Quando não há relação, a reta de regressão é horizontal e o r² é próximo de zero. Note nesse exemplo como os pontos estão afastados da reta. Vamos ver outro exemplo. Aqui temos 3 variáveis preditoras do salário dos funcionários de uma empresa: a altura do indivíduo, a idade e os anos de estudo. Vamos ver o gráfico de dispersão de cada variável pelo salário. Começando pela altura, temos uma relação fraca, o r² igual a 0,08, bem próximo a zero. Portanto, as variáveis não são correlacionadas. Em seguida, salário pela idade, o gráfico de dispersão mostra uma relação fraca entre as variáveis, também indicado pelo valor do r², 0,298. Já entre salários de anos de estudo, a correlação é forte, o r² igual a 0,767, indicando que a correlação entre as variáveis é alta. Portanto, a variável melhor preditora do salário é anos de estudo. Costuma-se considerar uma relação forte quando o r² é maior que 0,6. Moderada se estiver entre 0,3 e 0,6 e fraca menor que 0,3. Lembrando que o r² igual a zero, não há relação entre as variáveis. O r² também é interpretado como a porcentagem da variabilidade de y que é explicada pela variável x. Outra forma de obter o r² é utilizando o coeficiente de correlação. Basta pegar esse coeficiente e elevar ao quadrado para obter o coeficiente de determinação. Para terminar este vídeo, vou falar sobre alguns cuidados que você deve ter ao fazer uma análise de regressão. A primeira é a extrapolação. Imagine tentar prever as vendas pelo tamanho de uma loja. Você coletou dados de lojas com tamanho entre 25 e 38 metros quadrados. É só para este intervalo que sua previsão é válida. Não é garantido que para lojas a partir de 40 metros quadrados a venda cresça linearmente. O mesmo vale para lojas com tamanho menor. Portanto, a previsão é válida apenas para o intervalo de dados observado. A segunda é a não linearidade da relação. Às vezes, a reta não é a melhor função que se ajusta aos dados. Neste exemplo, y é o consumo de energia elétrica no domicílio e x é a renda familiar. Note que o aumento do consumo não acompanha o aumento da renda de forma linear, apesar do r² ser alto. Aqui, a função logarítmica proporciona um ajuste melhor. Olhe sempre o comportamento dos pontos em torno da reta. Além de estarem próximos, eles devem estar distribuídos bem aleatoriamente, sem nenhum padrão aparente. E não se esqueça, ao fazer uma análise de regressão, que correlação é diferente de causalidade. Vamos ver alguns exemplos. Neste exemplo, o gráfico mostra que há uma relação entre o número de músicas listadas entre as 500 melhores de todos os tempos e a produção de óleo nos Estados Unidos. No segundo exemplo, parece que o número de crimes está associado ao uso do Internet Explorer. No terceiro exemplo, o consumo de chocolate per capita está associado ao número de prêmios Nobel no país. E por aí vai. Procure Correlation Causation na internet e você vai achar outros exemplos. Você viu nesse vídeo o básico da regressão linear. Agora você sabe obter a relação entre duas variáveis quantitativas e fazer uma previsão. Faça agora alguns exercícios para treinar o que você viu e em seguida veja os outros vídeos sobre regressão.